Olá, pessoal! Que bom estar aqui com você. Está começando a nova temporada do VeraCast, esse espaço para a gente falar de saúde, de bem-estar, com muita informação de qualidade confiável. Nesse mês de março aqui, que é dedicado às mulheres, nós escolhemos abrir então a temporada falando sobre a importância do cuidado integral, da prevenção e da informação quando o assunto é a saúde feminina. A gente vai falar sobre vários assuntos muito importantes aqui, vai conversar sobre a importância dos exames preventivos como o Papa Nicolau, a mamografia, a vacinação contra o HPV, equilíbrio hormonal, impacto de doenças como a endometriose, a síndrome dos ovários policísticos e as alterações na tireoide, também em especial na menopausa. Assuntos que interessam mulheres de todas as idades aqui hoje, tá bom? E para me ajudar aqui nessa jornada, para trazer muita informação para a gente, eu tô com duas especialistas do Veracruz Hospital, a doutora Isabela Fal, que é ginecologista e obstetra. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, obrigada, Marcela. É um prazer tê-la aqui, viu? E também a doutora Maria Beatriz Dias, que é endocrinologista. Muito bem-vinda novamente ao VeraCast. Obrigada pelo convite, sempre muito bom estar aqui. É uma oportunidade, né, este mês de março, para a gente reforçar a importância do cuidado com a saúde da mulher em todas as fases da vida. A estrutura da sociedade, a mulher sempre está atribuída a cuidado com os outros, né? Às vezes a gente esquece de se cuidar. Então eu quero que a gente fale um pouquinho hoje sobre a importância realmente da prevenção, do autocuidado, da gente olhar para a gente mesma, né, antes de cuidar das outras pessoas. Quais são os principais exames de rotina, doutora, que a mulher tem que fazer? Bom, do ponto de vista endocrinológico, varia um pouco com a idade, né? Mas vamos com o básico. É sempre bom a gente avaliar a parte de glicemia, hemoglobina glicada, ver como está o colesterol, perfil lipídico, vitaminas como um todo. E aí, o básico é isso. O resto, né, a rotina, assim, e a porta de entrada para o cuidado com a saúde da mulher, acho que começa com você, né, Isa? Do ponto de vista ginecológico, a gente também vai, ao longo da vida, ter diferentes formas de rastreio. Inicialmente, na mulher jovem, né, a gente começa com o rastreio de câncer de colo de útero, que era o Papa Nicolau, depois a gente vai detalhar mais com relação a isso. Mas depois ali dos 25 anos, então, Papa Nicolau para mulher, depois dos 40, o rastreio de câncer de mama. Importante também a gente lembrar, depois dos 45, rastreio de câncer de intestino, que não é exclusivo da saúde da mulher, mas que também entra ali no cuidado clínico integrado ou ginecológico também. O Papa Nicolau, ele é fundamental todos os anos? Com que frequência a mulher tem que fazer? E por que ele é importante na prevenção do câncer? Eu vou te falar da importância do Papa, mas eu vou te falar também da mudança que a gente teve recente. Tá. Desde setembro agora de 2025, o Ministério da Saúde propôs uma mudança do nosso rastreio de câncer de colo de útero. Até então, esse rastreio ele era feito com o Papa Nicolau, pelo Ministério da Saúde, iniciando o rastreio aos 25 anos e seguindo até os 64, 65 anos. O que o Ministério propunha até então era uma coleta com 25, por exemplo, um ano depois, se ambas normais, que a gente repetisse a cada 3. O que muda desde setembro de 2025? A gente passa a fazer como rastreio os testes para genotipagem de HPV, para detecção do HPV. A coleta é muito semelhante à coleta do Papa Nicolau, isso não vai mudar tanto. O que muda é o intervalo de rastreio. Como a gente tem um exame mais sensível que o Papa, a gente passa a fazê-lo agora a cada 5 anos. Então, se o exame é negativo, a gente repete de 5 em 5 anos. A idade para rastreio permanece a mesma. O que muda é a forma de rastrear, é o intervalo de rastreio. É um exame mais sensível, coleta muito semelhante ao Papa, mas um exame muito efetivo. A gente aguardava essa mudança já há alguns anos no Brasil. Já é assim fora do país também há algum tempo e a gente já esperava por essa mudança por aqui. O plano é que em 2026 isso se estabeleça de vez. E fazê-lo é muito importante, né? Ele que ajuda a detectar precocemente o câncer. Assim, não tenho nem como mensurar a importância do Papa Nicolau ou agora do rastreio do HPV. Porque é fundamental, a gente não tem um outro caminho. A gente tratar aquela lesão que pode vir a tornar-se câncer de colo de útero, que é o que a gente chama de lesão precursora, é infinitamente mais fácil, menos custoso do ponto de vista psicológico, até financeiro para a paciente, e com uma resposta muito melhor do que tratar o câncer de colo de útero. E é um câncer que a gente realmente consegue prevenir fazendo esse rastreio, tratando as lesões que podem vir a tornar-se câncer.
é uma oportunidade que a gente não tem com a maioria dos cânceres. Então, é muito importante que a gente faça esse rastreio. E hoje as mulheres podem lançar mão também da vacinação, né? Sem sombra de dúvida. A vacinação, né, ela começou há pouco mais de 10 anos, desde 2014 no Brasil. Em outros países também já há mais tempo. Vacinação contra o HPV. Como a gente pensa no câncer de colo de útero, ele é um câncer, né, uma doença causada por uma infecção persistente pelo HPV, que é um vírus. Então, a vacinação é uma grande prevenção. Hoje em dia, a gente faz vacinação no SUS nas meninas entre 9 e 14 anos, mas fora do SUS, no particular, a gente consegue vacinar uma população maior. Por que a gente faz nessa menina nova? Porque o ideal é que a gente faça a vacinação antes do primeiro contato com HPV. E esse contato ele é muito frequente. A gente estima que 80% das mulheres vai entrar em contato com HPV ao longo da vida. Então, se a gente consegue se prevenir, né, não responder adequadamente a essa infecção, é fundamental nessa prevenção. Por isso que precisa, né, doutora, de muito diálogo, de muita informação e as pessoas saberem também, as mulheres saberem que podem ter acesso a isso na rede pública, na rede privada. Ai, com certeza. Informação Eu aqui tudo, conversando com a Isa já aprendi um monte, mas como ela falou, é um dos poucos cânceres que a gente consegue prevenir, assim, praticamente totalmente, né? Sim. E muita gente não sabe disso, né? Acha que câncer é uma coisa que vem porque você foi um escolhido. E é um câncer que dá para prevenir. Então, eu imagino como para vocês, GOs, é frustrante quando a pessoa não vacina, não faz o Papa Nicolau, né? Sim, a gente estava falando aqui no início sobre o autocuidado, né? A gente saber se olhar, observar o corpo, né? Deixar de normalizar também. Acho bem importante a gente falar sobre isso. Algumas dores, algumas alterações, por exemplo, no ciclo menstrual, que a gente acha, isso aqui é normal, aguentar cólica é normal. Mas não, né? É importante também observar tudo isso e procurar um médico quando for necessário. Sem sombra de dúvida, assim, tudo que impacta a nossa qualidade de vida, né? Então, por exemplo, eu tenho cólica. Uma cólica muito leve, que se preciso eu faço uso de alguma medicação ou não, e já melhoro, tá ok. Agora, cólicas incapacitantes, dores que atrapalham nossa qualidade de vida, sangramentos diferentes daquilo que a gente já tinha habitual, né? Ou mesmo que é o nosso habitual, mas atrapalhando o nosso dia a dia, então muito volumosos ou qualquer coisa nesse sentido, são sempre dignos de avaliação, né? Pra gente, avaliar se realmente está dentro do normal. 2, se estiver tudo ok, mas ainda assim tiver impacto de qualidade de vida, para que a gente possa manejar isso, né? São sinais de alerta aí, né? Hoje se fala muito, né? Muitas mulheres são acometidas pela endometriose. Tem muita dúvida sobre isso também. Conta pra gente direitinho, doutora, por favor. O que é a endometriose? Como que ela impacta na vida da mulher, inclusive na fertilidade? Sim. A endometriose é uma doença muito complexa, né? E a gente não tem todas as informações ainda de exatamente como as coisas acontecem, para que a gente tenha ou não endometriose. Mas o que é endometriose propriamente? O tecido mais interno do útero se chama endométrio. Quando a gente tem tecido semelhante a ele fora desse lugar, então seja na bexiga, no ovário, no intestino, a gente tem endometriose. Então esse tecido semelhante ao tecido do endométrio fora do lugar. Qual é o problema? Não é para ele estar ali. Então, quando a gente tem esse tecido ali fora, a gente tem uma reação inflamatória muito importante. E, consequente a isso, não só dor, mas também muitas aderências, muita fibrose. O que eu quero dizer com isso? Então, o útero às vezes fica grudado na bexiga, às vezes fica grudado no intestino, os ovários também ficam mal posicionados porque eles ficam presos em outras estruturas, por assim dizer. Como isso vai impactar a gente? Tanto pela inflamação quanto por essa mudança da anatomia que acontece, a gente pode ter muita cólica menstrual ali, atrapalhando mesmo o nosso dia a dia, às vezes até dor pélvica fora da menstruação, dor na relação sexual para algumas mulheres, e a gente pode ter impacto na fertilidade justamente por uma inflamação ali na região da pelve, atrapalhando a fertilidade, e pela alteração anatômica. Quando a gente muda a anatomia ali da região, a gente pode atrapalhar a chegada desse óvulo ali dentro do útero para encontrar o espermatozoide e assim a gente tem uma gestação. E com relação, a gente ouve muito falar, né, sobre o estresse, o estilo de vida, como isso interfere na saúde como um todo. Na parte hormonal, não é diferente? Também tem alterações provocadas pelo estilo de vida que a gente escolhe adotar?
Com certeza. Assim, primeiro, só complementando um pouco o que a Isa falou, a questão da endometriose, todos os médicos têm que saber que existe para pensar em endometriose, né? Porque, assim, quantas vezes a gente vê mulheres referindo dor, eu já vi em pronto-socorro, a pessoa vai lá, 1000 vezes é tratado como infecção urinária, ou a pessoa recebe assim, olha, você não tem nada, a gente já investigou tudo. E no fim, se tivesse feito uma ressonância, tivesse pensado em endometriose, teria diagnosticado antes. Então, assim, isso é uma coisa que... Não pode ficar só na caixinha do ginecologista ali, né? Assim, a gente tem que saber que existe e tem que pensar, né? O paciente conhece o corpo dele melhor do que todo mundo. Então, se ele tá falando que tem alguma coisa errada, a gente não pode ignorar, ouvir, né? Isso, assim, foi uma coisa que eu aprendi vendo esses casos. E comentando agora sobre o que você trouxe em relação ao estresse, à qualidade de vida, gente, eu costumo perguntar na primeira consulta para os meus pacientes, qual é o seu nível de estresse no dia a dia? Porque todos Alguém os hormônios... responde que tá tranquilo? Tem gente que responde, viu? Mas assim, na maioria das vezes a pessoa fala, o que você considera um alto nível de estresse? E aí eu vou puxando, porque todos os hormônios, eles têm alteração dependendo da sua qualidade de vida, do seu estilo de vida. Então, assim, trabalhadores noturnos vão ter um ciclo circadiano totalmente alterado e isso mexe em todos os hormônios. Não são coisas que a gente dosa com o exame, sabe? Mas são coisas que a gente tem que ter na prática clínica como um indicador e até que dificultam o tratamento de algumas doenças. Então, qualidade, estilo de vida, horas de sono dormidas, pelo amor de Deus, isso influencia muito. E o nível de estresse crônico influencia muito nas doenças hormonais, endocrinológicas como um todo. Inclusive, aí pode afetar até o ciclo menstrual. Com certeza. E é um sinal de alerta. As irregularidades, assim, né? Se mudou do padrão que era pro padrão, pro seu padrão normal, né? Vamos supor, uma mulher tinha um ciclo... Hoje em dia, todo mundo controla por aplicativo, né? 28 e foi para 40 dias, calma. Alguma coisa tá acontecendo, né? E aí a gente vai começar a investigar. Desnutrição, pessoas que são muito estressadas, começam a emagrecer muito, tem muita alteração de ciclo menstrual, obesidade, aí a gente abre um leque, mas assim, a menstruação... eu vejo que ela é um sinal de alguma coisa. Então, eu sempre pergunto também, sua menstruação tá ok? Mudou alguma coisa, né? Nas mulheres que menstruam. E isso é importante também não só para o ginecologista, mas para a gente que acaba, né? O endócrino acaba trabalhando muito junto, ficar atento. Porque mudança no padrão da menstruação da mulher é sinal de alguma coisa. A gente estava falando aqui da prevenção ao câncer de colo de útero, né? Tem o câncer de mama também, que é o tipo mais comum entre as mulheres brasileiras. Estimativa aí de mais de 75 mil casos por ano. É muita coisa, né? É muita coisa. Em 2023, responsável por mais de 20 mil óbitos ainda. Mas a gente sabe, né? Fala muito sobre isso também, já falou aqui no VeraCast, quando o diagnóstico vem no início, isso é muito bom para a mulher, né? A cura pode ultrapassar aí os 90% dos casos. Então, falando da prevenção, mamografia, doutora, qual que é a importância dela? Eu vou chover no molhado, eu já falei que o Papa Nicolau era fundamental e eu vou falar a mesma coisa da mamografia. É fundamental, a gente não tem uma outra forma de rastreio tão efetiva quanto mamografia. Sim. Na mesma lógica do Papa Nicolau, que algumas pessoas acham desconfortável, eu concordo, não é muito confortável, sim, mas não tem uma outra maneira de fazer um diagnóstico precoce. O objetivo da mamografia é que a gente tenha esse diagnóstico antes da gente ter qualquer sintoma. Mesma lógica do Papa, por exemplo. Então, não tem como a gente fugir disso. A gente tem que fazer ali na rotina mesmo. Diferente do colo de útero, que eu falei que o intervalo, hoje em dia a gente está conseguindo afastar um pouco mais, isso ainda não aconteceu com a mamografia. A gente segue com um intervalo de rastreio anual para mamografia. A partir de que idade? A partir dos 40 anos a gente começa esse rastreio. Tanto pela maior incidência, né, de câncer de mama nessa faixa etária, quanto pela efetividade da mamografia. Mulheres muito jovens, com mamas muito densas, a mamografia não consegue ver muita coisa. Então, não adianta também a gente ficar fazendo mamografia adoidado antes da idade de rastreio. A gente não tem grande ganho com isso. E o que dá para observar no próprio corpo e aí procurar um médico caso a gente perceba? O autoexame, ele é eficaz também? Ele é eficaz com algumas limitações. O que eu diria que é limitação? Hoje em dia, ele não entra mais como uma orientação de rotina. Por que não mais como rotina?
É proibido fazer? Claro que não, pode fazer. Mas a gente não estimula mais tanto. A palpação da mama, ela é bastante complexa, né? A gente tem glândula mamária. Então, quando a gente palpa a mama, não só você vai palpar gordura, mas você vai palpar a sua própria glândula. Pode confundir. Muito. Ainda mais se a gente ainda menstrua e tá perto de menstruar, que essa glândula fica mais inchadinha, mais edemaciada, aí que a gente vai confundir mesmo. Claro, se eu já tenho costume e eu sei como que é a minha mama, por exemplo, eu posso continuar fazendo porque eu sim vou notar qualquer diferença. Mas é só para não gerar angústia, eu quero dizer. Mas o que a gente deve se atentar? Alterações, por exemplo, visuais. Notei um abaulamento, então estou enxergando um nódulo na minha mama. Ou uma retração da minha mama, alteração da característica da pele da mama, parecendo até uma casca de laranja, por exemplo. Ou o que a gente chama de descarga papilar, então saída de secreção pela mama, né? Deixando claro, nem sempre quando a gente tem essas alterações, significa que a gente tem câncer de mama. Não precisa desesperar, né? Não é para desesperar, mas é sem dúvida importante que a gente passe em avaliação ou com o ginecologista ou com o mastologista, para que a gente faça a avaliação com o exame de imagem e exame clínico dessa mama. Comunicar ao médico, né, e ver o que está acontecendo, né, tentar descobrir ali. Tem muito desafio ainda com relação à conscientização, à prevenção. A gente percebe, né, que o índice de cura ele é alto quando o diagnóstico é feito no começo, mas ainda tem muita gente resistente nesse sentido. Assim, do que eu vejo sendo endocrinologista, assim como eu pergunto sempre do estresse, eu atendo muita mulher, né? Então, eu acho que, assim, faz parte dos médicos e médicas que têm um público feminino muito grande, no mínimo perguntar, sua rotina tá em dia? Você tá indo no ginecologista todo dia? Então, isso é o básico. E eu tenho paciente que fala, não vou há 3 anos. Então, assim, não é minha obrigação saber tudo, né? E, assim, saber dar essas orientações. Mas é minha obrigação perguntar se a pessoa tá indo no gineco dela, se ela tem observado alguma mudança de menstruação, enfim. E as mulheres, muitas vezes, não vão no médico. E, às vezes, isso tem a ver com experiências traumáticas do passado, né? Assim, você com certeza vai saber falar melhor do que eu sobre isso. Mas tem muito tabu também, a forma como a mulher era tratada anteriormente, né, pela sem medicina. Dúvida. Os exames ginecológicos, eles não são muito confortáveis em geral. Não só do ponto de vista de dor, que não é isso que eu quero dizer, mas confortável justamente pelos tabus que existem. Então, às vezes, as pessoas, elas fogem por conta disso. Elas precisam se sentir à vontade para conseguir fazer um exame decente no sentido de não trazer um desconforto maior do que aquele que é intrínseco ao exame, né? Entender que não precisa ter vergonha, exatamente, né? Eu sempre brinco, é verdade, eu faço isso todo dia, o dia inteiro. Então, esse exame que é tão, às vezes, que gera tanto desconforto para a paciente, porque ela tem tanta vergonha, pode ficar tranquila, é a rotina do ginecologista, né? Eu acredito que na sua área também isso tenha aparecido, porque a gineco e a endócrina, elas caminham muito juntas, né? Então, a gente acaba conversando muito, né, com vai falar sobre temas delicados no consultório. E é o momento de se abrir, inclusive, com o médico, né? Sim. E, às vezes, para eu entrar com alguns tratamentos, eu preciso que a rotina ginecológica da paciente esteja em dia. Então, eu preciso de uma carta do ginecologista falando que tá tudo ok. E eu tenho que incentivar que a paciente vá. E é nosso papel, assim, como médico, também incentivar que a paciente vá e deixar claro o quanto isso é importante. Não ceder, sabe? Não, tá tudo bem, que você não se sente à vontade no gineco. Ter colegas para indicar, né? Sim, claro. E reforçar a importância. E, assim, tá muito relacionado também à parte metabólica, com o risco de desenvolver diversos cânceres ginecológicos, né? Sim. Então, a gente acaba realmente tendo bastante esse papo, assim, entre as especialidades. Parte metabólica, inclusive, né? Todas as questões que envolvem, né, o nosso metabolismo, a parte hormonal, isso impacta muito o corpo, né? Em vários aspectos, e impacta também a saúde mental. Acho que quer falar um pouquinho sobre isso aqui nesse bloco, doutora. Começando pela síndrome dos ovários policísticos, né? Muita mulher tem também, né? A famosa SOP. O que ela é? Quais são os principais sintomas?
Então, muita gente foi diagnosticada com SOP sem ter SOP, né? Teve uma época que todo mundo tinha SOP, né? Eu já tive SOP, gente, antes de descobrir que não era. Muito grande, né? Assim, mas, porque tem... os sintomas, eles são comuns, realmente, assim, se você for colocar, né, só os sintomas. Mas, basicamente, a gente tem 3 alterações que são as mais importantes. Então, a alteração na menstruação, no padrão menstrual, mas principalmente ficar muito tempo sem menstruar. Os cistos no ovário, eles podem ou não estar presentes, tá? Então, assim, o aumento do tamanho do ovário já pode ser um indicativo da SOP, mas não necessariamente porque você tem cistos no ovário, você tem síndrome de ovário policístico. Síndrome tem mais a ver com os sinais e sintomas, né? E o hiperandrogenismo, que traduzindo é basicamente aumento de produção de hormônios que seriam masculinos, entre aspas, né? Então, nos sintomas, a mulher pode ter acne, irregularidade menstrual, tem muitas alterações na parte metabólica, agora falando de resistência à insulina, aumento de risco de diabetes, gordura no fígado, obesidade. Só que você percebe como são coisas comuns, né? E você pode não confundir. E você não precisa de todos esses 3 que eu falei. Então, a parte da menstruação, a parte da alteração ovariana e a parte, assim, da acne, o aumento de hormônios masculinos para fazer o diagnóstico. Então, você precisa realmente descartar diagnósticos diferenciais, investigar outras coisas. E, assim, depois que uma pessoa escuta que ela tem SOP, ela nunca mais vai acreditar que ela não tem. Exato. Né? É muito difícil. Gruda o diagnóstico. E aí, tudo a pessoa acha que é o SOP. Ai, mas eu nunca vou conseguir perder peso por causa da SOP. E o tratamento é hormonal? Então, na verdade, hoje em dia a gente tem dividido em fenótipos, né? Então, assim, como eu falei, a pessoa não precisa ter tudo isso para ter a SOP. Então, se a pessoa tem uma irregularidade menstrual, mas não tem um hiperandrogenismo, por exemplo, eu não preciso dar um remédio que vá diminuir esses hormônios masculinos, né? Vamos supor. Eu posso tratar só a irregularidade menstrual. Se o objetivo da mulher é engravidar, aí já entra na nossa área. Aí vai fazer sentido a gente tratar, por exemplo, o peso, a resistência à insulina, tratar essa irregularidade menstrual. Se a pessoa tem só um ovário aumentado e tem uma queixa de muita acne, eu posso focar em tratar só a acne. Então, não existe só um tratamento, entende? Cada vez mais a gente tem individualizado com o que incomoda a paciente e o que é um problema do ponto de vista de saúde, sabe? As disfunções na tireoide, elas são mais comuns entre as mulheres, realmente? Elas são, mas existe também um ponto de que as mulheres procuram mais o médico. Por isso tem mais diagnóstico, elas né? descobrem mais, né? Mas sim, são mais comuns nas mulheres. O hipotiroidismo é o mais comum em disparada, mas também nem tudo é hipotiroidismo e a gente recebe muita paciente que uma vez teve uma alteração em um exame também. Depois que você diz pra pessoa que ela tem hipotiroidismo, até se convencer de que não é muito difícil. Mas essas alterações, elas afetam o que exatamente? Diminui a energia, mexe com a saúde mental, o humor, todo aquele desequilíbrio hormonal. O que ele faz com o nosso corpo? Ai, muita coisa, porque assim, o hormônio... A gente reclama da dificuldade em perder peso, por exemplo, né? O hormônio tiroidiano, na verdade, assim, ele é responsável por todo o nosso metabolismo. Então, assim, se eu for falar tudo que ele altera, basicamente é tudo. Mas o mais comum existe sim uma retenção de líquido, que na verdade dificulta um pouco a perda de peso, mas assim, 2, 5 quilos. Hipotiroidismo não vai causar obesidade, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar também. Mas assim, a gente tem queda de energia, de concentração, alteração em cabelo, unha, pode alterar o ciclo menstrual, alterar a fertilidade, que assim, é super importante que uma mulher com hipotiroidismo durante a gestação esteja controlada. Então, faz parte, assim, de um rastreio endocrinológico, a gente vê se tá tudo bem com a tireoide, né? Se, por exemplo, a causa da doença tireoidiana, do hipotiroidismo, for autoimune, pode aumentar o risco da mulher ter nódulos que precisam ser acompanhados. Então, assim, o hipotiroidismo, ele tem sintomas que são muito comuns, mas que são sintomas que são muito importantes e que interferem muito na qualidade de vida da mulher. Então, faz sim muita diferença você diagnosticar e tratar corretamente. Porque não
não adianta você só dar o hormônio tiroidiano, né? Você precisa dar na dose correta, dependendo de cada paciente. Então, a gestante vai ter uma dose, um idoso com algum problema de saúde mais grave vai ter uma dose a ser mantida, uma mulher saudável vai ter outra dose. Então, assim, é simples para o endocrinologista? Mais ou menos, até que sim, mas você precisa ter um bom médico para diagnosticar de forma correta e para te tratar de acordo com o seu perfil também. Vai ficando muito claro a importância do olhar individualizado, né? Para aquela paciente, a mulher ciente disso precisa cobrar no atendimento, né, do profissional de saúde. Agora, um assunto que a gente tem falado muito, que bom, né? Passamos a falar mais sobre a menopausa. São muitas alterações no corpo da mulher, né? Quais são as principais no climatério, na menopausa? O que acontece com o nosso corpo? Por que altera tanto assim? A menopausa, né, quando a gente vai pensar em sintomas, é até difícil a gente enumerar todo mundo, mas eu acho que o mais importante de mudança que a gente teve nesse paradigma é quando a gente falava em menopausa, a gente pensava em fogacho, em onda de calor. Então, menopausa era onda de calor, ponto. E não é isso, quer dizer, é isso também, mas não é só isso, né? A gente tem diversas alterações em múltiplos sistemas. Então, a mulher pode notar alteração de humor, o que a gente chama, principalmente na transição ali para a menopausa, de labilidade emocional. Imagina aquele sintoma pré-menstrual de alteração de humor, só que algo ali mantido, né? Não é só no período pré-menstrual. Além disso, a gente tem alteração de hidratação de pele e cabelo. Em geral, a mulher passa a sentir cabelo e pele mais ressecados, mudança do padrão de distribuição de gordura no corpo. Então, a gente passa a acumular mais gordura abdominal do que em membros, né? Do que em pernas, em braços, em mamas. Então, a gente começa... A mulher, às vezes, ela chega e fala, eu estou com uma barriga que não é minha. Que passa a acumular mais gordura realmente no abdômen, né? Fora isso, insônia... Algumas mulheres queixam-se muito do que a gente chama de uma névoa mental. Então, é um esquecimento que não era seu. Às vezes, inclusive, o ginecologista não é o primeiro médico que é procurado. Porque a pessoa começa a ter esquecimento, ela acha que ela está com algum problema neurológico, então ela chega aí no neurologista. Mesma coisa, o fogacho, onda de calor, dá um mal-estar associado. Às vezes, a paciente vai para o cardiologista antes, achando que tem alguma coisa cardiológica acontecendo. Então, esses são os sintomas que podem estar associados, além de ser muito frequente, redução de libido e ressecamento vaginal, também dificultando na hora da relação sexual. Que é outro tabu, né? E a gente precisa falar sobre ele no consultório, com o médico, né? Ter esse espaço, porque começa a notar essa diferença e precisa entender o que está acontecendo. Eu sinto que isso melhorou. Que bom. Assim, das pessoas terem falado. Mas, ao mesmo tempo... Eu acho que melhorou no consultório. Eu não acho que melhorou tanto com as amigas, por exemplo. Então, às vezes, as mulheres, elas se sentem muito sozinhas no seguinte sentido. Ela notou que ela está com uma redução de libido, um ressecamento vaginal, um desconforto na relação. Só que ela não tem a liberdade de conversar com outras mulheres na mesma fase sobre isso. Então, ela chega achando que ela é a única pessoa que está passando por isso e que o problema é ela. Quando, na verdade... Geralmente não, né? Eu sempre falo, gente, eu não sei com quem vocês estão conversando, porque todo mundo que chega aqui para conversar comigo me fala exatamente o que você está me falando. Então, acho que existe o tabu ainda das pessoas conversarem entre si. Com o médico, eu acho que isso melhorou muito nos últimos anos com relação à menopausa. Mas entre si, eu acho que ainda falta um passinho pra gente conversar. O que você comentou, né, sobre a menopausa, tem a questão do climatério também, né? Que a mulher, às vezes, ela acha que porque ela tá menstruando ainda... Não é isso. Tá tudo bem. Então, ela acha que ela tá louca, que ela está estressada, que o problema na relação sexual é ela, que nem a Isa comentou. Só que, assim, o climatério, ele vem 8, 10 anos antes da menopausa, né? E a gente já pode tratar, né, nesse período. Então, tem essa questão também. A gente precisa conscientizar de que a alteração hormonal, ela não vai vir de um dia pro outro, né? Parou de menstruar. Quando parar de menstruar. Não, né? jamais. E a médica, as pacientes às vezes não sabem que médico procurar, né? Sim. Não sabe se é o endócrino, não sabe se é o gineco. Quando é um gineco homem, eu acho que deve ser mais difícil ainda, né? Às vezes, eu acho que é difícil realmente da pessoa se sentir, às vezes, compreendida, né? E o que eu acho que dificulta muito... A gente geralmente vai ter esse sintoma ali com 40 e poucos anos.
Gente, com 40 e poucos anos, a gente tem uma vida extremamente ativa. Não é que você está quietinha, paradinha dentro da sua casa. Você está fazendo um monte de coisa, está trabalhando, cuidando de filho, cuidando de casamento. Não é a mulher de décadas atrás, não né? É outra então, mulher que está pensando, às vezes, em engravidar aos 40 anos. Exatamente. Então, assim, eu acho que o que dificulta pra gente é isso. A gente começa a ter esses sintomas, em geral, ali depois dos 40 anos, como você bem pontuou, uns 8 anos antes ali da parada da menstruação, da menopausa propriamente. Então, a gente já pode ir manejando e tratando isso. E hoje em dia a gente sabe que é um bom momento de tratar. Até poucos anos a gente só tratava aquela mulher realmente que não menstruava mais. Isso mudou nos últimos anos, né? Se a gente for falar aqui, entrar em tratamento, dá até um outro episódio, né? Porque acho que tem muita coisa para falar, a questão da reposição, quando fazer, quando não fazer, né? Tabu de reposição hormonal. Sim. Que hoje a gente não trata, eu pelo menos como endócrino, eu incentivo o tratamento não só pelos sintomas, mas pelos benefícios que a mulher vai ter, né? Sem dúvida. Osteoporose, risco cardiovascular. Eu consigo ficar uma hora falando sobre assim, porque se você pode se você se encaixa, né, no perfil, e se você pode tratar o climatério e menopausa, assim, você deve, do ponto de vista de saúde mesmo, né? Voltem, vamos falar mais sobre isso, por favor. Mas tem estratégias que também não são medicamentosas, né? A gente pode também aliar com o estilo de vida. Mudanças no estilo de vida também favorecem? Sim, eu costumo falar para os meus pacientes uma coisa. Bom, você vai viver grande parte da sua vida no climatério e menopausa, porque a expectativa de vida aumentou muito, né? E assim, nem todo mundo vai poder usar o hormônio, isso é um fato. Às vezes a pessoa teve câncer de mama, e aí? Tá fadada em felicidade o resto da vida. Isso não existe, né? Não. Então, além de remédios que não são hormonais, que a gente tem, que melhoram muito sintomas, a gente ter cuidado com a qualidade de vida, com a alimentação, exercício físico, controle de nível de estresse, dormir bem, né? Isso ajuda muito, mas sim, existem várias estratégias que não são hormonais, até porque é isso que eu gosto de reforçar, não é porque você não pode usar hormônio que você vai ficar sofrendo pro resto da vida, né? Sim. Mês de março é um mês, então, de conscientização, mas a gente tem que falar sobre isso o ano inteiro, né? Para a mulher olhar mais para si, reconhecer suas necessidades. E eu acho que na nossa conversa aqui hoje também ficou bem claro o quanto é importante ter um espaço de diálogo com o profissional de saúde, né, doutora? Sem sombra de dúvida, né? Essa decisão, ela é compartilhada na maioria das vezes. Claro que a gente estudou para trazer a informação para o paciente. Só que o tratamento é do paciente, não é meu. Não sou eu que vou poder fazer o exercício pela pessoa, fazer o uso da medicação pela pessoa. Tem as escolhas. Exato. Esse tratamento e esse manejo, esse rastreio, ele é compartilhado, tanto pelo médico quanto pelo paciente. Então, essa relação, ela precisa ser muito honesta dos dois lados. Não dá para eu prometer mundos e fundos, e não dá para eu também esconder as coisas das pacientes, e vice-versa. Não dá para o paciente não me contar o que está acontecendo, porque senão eu não tenho como fazer o melhor possível dentro daquele cenário, né? Mas às vezes uma conversa aberta, assim, um diálogo mesmo com o profissional da saúde, faz com que a gente olhe para o corpo de uma outra forma, mude essa nossa relação com o próprio corpo, né? Não, com certeza. Eu sempre falo para o paciente, olha, a decisão em relação ao tratamento é compartilhada, porque o corpo é seu, né? Ninguém conhece o seu corpo tão bem quanto você. Então, assim, eu nunca duvido do sintoma de um paciente. Pode ser um sintoma, assim, que na nossa cabeça parece que não faz muito sentido. Mas quem conhece o corpo dele é ele, né? E não adianta você simplesmente fazer uma receita do que você acha que é melhor e entregar para o paciente, porque ele simplesmente não vai usar se ele não confiar em você. Então, assim, as mulheres, né, elas precisam ter confiança, tanto nos endócrinos quanto nos ginecologistas, e a gente passar, assim, tanto a mensagem científica de, olha, do ponto de vista científico ou do ponto de vista do que eu te recomendo, é isso, mas se você, por algum motivo, quisesse seguir por outro caminho, desde que não seja uma coisa que te faça mal, eu tô aqui com você também, porque o corpo é seu e o meu objetivo aqui é fazer você se sentir melhor. Vamos encerrar o episódio de hoje deixando uma mensagem, então, para as mulheres, para falar por onde começar, a olhar melhor para si mesma, a cuidar, né, de si. Que mensagem a gente pode deixar? Olha, eu diria que só a gente pode fazer tudo pela gente mesma. Então, assim, a gente vai ter que
ir no médico e contar o que está acontecendo, tentar manejar da melhor maneira possível o nosso estilo de vida, para que a gente mesmo tenha uma qualidade de vida e não se esquecer, porque a gente tem a mania de se esquecer para cuidar do outro, então não se esquecer, ir atrás daquilo que vai te fazer bem. Encontrar as redes de apoio também é bem importante, né? Com certeza. Eu diria, não duvide de você. Se você está sentindo alguma coisa, tem alguma coisa aí, né? A gente vê muita mulher que, nossa, doutora, eu tava sentindo isso há um tempão, mas eu achava que eu tava louca, eu achava que eu tava estressada, meu marido falava que era coisa da minha cabeça. Se você tá sentindo alguma coisa, você conhece o seu corpo. Vai atrás e procure ajuda médica. Não ignore seus sintomas porque a rotina está corrida, porque você tem que cuidar dos filhos, do trabalho, da família. Se você tá sentindo alguma coisa, não ache que é coisa da sua cabeça. Doutoras, eu agradeço demais. Eu aprendi muito aqui hoje. Eu queria ficar conversando aqui por horas. Tenho certeza que quem está nos acompanhando também aprendeu demais com essas informações valiosas. Muito obrigada, viu, doutora Maria Beatriz? Obrigada pelo convite. Foi um prazer tê-la aqui. Obrigada, doutora Isabela. Eu que agradeço. Foi um prazer também estar aqui com vocês. E esse é o VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana leva para você conteúdo sobre cuidado, sobre saúde, sobre bem-estar. Se você gostou do episódio, eu te convido a curtir, a comentar e a compartilhar também com quem você conhece. A gente fica por aqui e te espera na próxima terça, às 8 da noite. Até lá!